Oi, amigos e irmãos, graça e paz. Nós vamos assim dar prosseguimento à nossa reflexão em Efésios, no capítulo 2, versículo 13 ao 18, que diz assim: Mas agora, em Cristo Jesus, vocês que antes estavam longe foram aproximados pelo sangue de Cristo, porque Ele é a nossa paz. De dois povos Ele fez um só, e na sua carne derrubou a parede de separação que estava no meio, a inimizade. Cristo aboliu a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo uma nova humanidade, fazendo a paz, e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus por meio da cruz, destruindo a inimizade por meio dela. E quando veio, Cristo evangelizou paz a vocês que estavam longe e paz também aos que estavam perto, porque por meio dele ambos temos acesso ao Pai em um só Espírito. Assim damos prosseguimento à nossa série de mensagens. Quem somos e por que vivemos? Com essa mensagem, no seguinte tema: nós somos uma nova humanidade em Cristo. Um povo em unidade e paz. E essa unidade e paz somente é possível ser vivida quando estamos centrados em Cristo. O texto diz aí no versículo 13, que foi reflexão já da nossa mensagem anterior, que mais agora, em Cristo Jesus, vocês que estavam longe foram aproximados pelo sangue de Cristo. Essa nova humanidade é formada no sangue de Cristo. Esse novo povo somente é possível pelo sangue de Cristo. Um povo formado de judeus e gentios, agora em unidade, a igreja de nosso Senhor Jesus. Uma nova humanidade. E aí o versículo 14 prossegue dizendo: porque Ele é a nossa paz. Ele quem? O nosso Senhor Jesus Cristo. Olha que o texto não diz apenas que Ele traz a paz, que Ele faz a paz, mas que Ele pessoalmente é a paz. Por isso nós somos chamados a vivermos nele. Não há mais judeus nem gentios, mas um só povo em Cristo. Nós estrangeiros não somos chamados para agora sermos judeus. Nós somos chamados para juntos ao antigo povo da aliança, aqueles que agora estão em Cristo, sermos um só povo com Ele em paz. Mas quando o homem ele decide viver centrado apenas em si mesmo e na sua vontade, ele quebra essa paz e promove a guerra. Por isso, somente em Cristo a unidade prevalece na vontade dele, em pessoa, buscando ele pessoalmente. E aí prossegue o texto dizendo que de dois povos ele fez um só. Como já falei anteriormente, gentios não viram judeus, mas se tornam um único povo em Cristo. Ambos salvos pela graça mediante a fé e não pelas nossas obras. Anteriormente, aqui o texto diz que nós vivíamos sem Cristo e sem Deus no mundo, nessa situação que para mim é terrível e que nós temos que ser misericordiosos, porque muitos ainda estão nessa condição, centrados em si mesmo, fazendo apenas o que é a sua vontade. Antes, quando estávamos sem Cristo e sem Deus no mundo, nos assemelhávamos muito à condição do povo de Israel nos dias de Juízes, naquela frase que se repete constantemente: naqueles dias não havia rei em Israel, cada um fazia o que achava mais certo. Mas agora em Cristo, em paz, dois povos que ele fez um só, não vivemos mais cada um por si, somos uma comunidade, centrados naquele que é a nossa paz, porque ele fez de si mesmo
da sua carne, como aqui diz, o meio para essa aproximação. Fomos aproximados pelo sangue de Cristo, diz o versículo 13, e aqui diz no 14 que ele é a nossa paz, dois povos fez um só na sua carne. Deus se tornou um homem na pessoa do seu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, assumindo a posição de rei da humanidade, conquistando esses povos na sua carne. E assim, essa unidade em Cristo não é apenas um discurso que ele diz, olha, agora vamos andar juntos, olha, agora vamos andar em paz, olha, agora vamos ser um só povo. Não, ele carregou na sua carne o sofrimento, a dor, todo o ódio que nos separava, a fim de quebrar isso. Por isso que o texto prossegue dizendo, ele derrubou a parede de separação que estava no meio, a inimizade. No templo em Jerusalém, o templo que já foi destruído, haviam divisórias nesse templo, separando áreas para a área das mulheres, das crianças, dos homens, e havia, por exemplo, a divisória que demarcava até onde os estrangeiros poderiam ir. Era uma espécie de parede de separação. O comentário histórico-cultural da Bíblia, de Craig Keener, destaca lá que Paulo, quando escreveu esta carta aos Efésios, ele estava na prisão justamente por ter sido falsamente acusado de ter colocado um estrangeiro dentro do templo. E ele destaca nesse comentário que, na época mesmo, os romanos autorizavam com a morte. Os judeus poderiam, assim, aplicar a pena capital por quem desobedecesse esta lei. Mas essa parede de separação não era essa divisão no templo, mas, na realidade, era a lei que Deus havia dado a Moisés no Sinai. Uma lei que foi um ato de amor, de misericórdia de Deus para com o povo de Israel. E essa lei naturalmente provocaria essa parede de separação, porque diferenciava Israel dos outros povos. Eles tinham leis rígidas a serem seguidas. A alimentação deles era uma alimentação diferenciada e seria então difícil eles sentarem à mesa junto com outros povos, sem contar a lei moral que tornava eles um povo muito mais correto diante de Deus, santo diante de Deus do que os outros povos, porque assim era a vontade do Senhor. E Jesus então destrói essa parede de separação através do sofrimento na sua própria carne. Mas, infelizmente, muitos insistem ainda hoje em construir paredes divisórias. E parece que muitos constroem paredes espelhadas que dividem as pessoas e que fazem com que o indivíduo enxergue apenas a si mesmo e não o Senhor Jesus Cristo. Uma parede espelhada que faz o homem se ver centrado em si. E ele precisa ver Cristo para que em Cristo e junto a Cristo esteja em paz, porque a paz é o próprio Senhor Jesus, vivendo para Ele. Como o apóstolo Paulo disse aos Gálatas no capítulo 2, versículo 20, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, eu vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. Então ele destruiu esta parede de separação. Mas como Jesus destruiu a parede de separação? Diz aí o versículo 15, Cristo aboliu a lei dos mandamentos na forma de ordenanças para que dos dois criassem em si mesmo uma nova humanidade, fazendo a paz. Cristo aboliu a lei dos mandamentos na forma de ordenança. Ele destruiu a parede de separação ao ser o único homem que obedeceu perfeitamente a lei que a gente desobedecia. Falei anteriormente que a lei que Deus havia dado a Moisés no Monte Sinai, ela de certa forma era essa parede de separação, distinguindo Israel dos demais povos. E assim, desta forma, ao cumprir a lei,
o Senhor Jesus aboliu a lei cerimonial, aquelas coisas que tinham derramamento de sangue, por exemplo, como a própria circuncisão, que já foi citado na mensagem anterior, e também aboliu os decretos que nos condenavam. Porque o próprio Novo Testamento, Tiago afirma no capítulo 2, versículo 10, que pois quem guarda toda a lei, mas tropeça em um ponto, se torna culpado de todos. E assim todos nós desobedeciam a lei, inclusive em Israel não houve ninguém que obedeceu perfeitamente a lei. Então o Senhor Jesus se torna um único homem a obedecer a lei e agora unindo ambos os povos em si. Assim Jesus foi condenado para nós sermos perdoados e absolvidos. Tudo pela graça. Ele cumpriu a lei perfeitamente e ele foi o próprio condenado. Mas quando diz aí que aboliu a lei na forma de ordenanças, não significa que hoje nós somos um povo sem lei. Porque é o contrário, nós temos sim uma lei moral a ser seguida. Jesus mesmo disse no Sermão do Monte, que é um poderoso resumo da lei de Cristo, que ele não veio revogar a lei e os profetas, mas ele veio cumpri-los. Está lá em Mateus 5:17. Os 10 mandamentos, por exemplo, eles continuam em vigor, porque nesse abolir a lei dos mandamentos na forma de ordenança, a lei cerimonial, as ordenanças de condenação contra a gente, Jesus está formando em si uma nova humanidade. Aqui diz, para que dos dois criasse em si mesmo uma nova humanidade, que agora ela não é apenas aquela que deixa de fazer o mal, mas ela se apega em fazer o bem. Por exemplo, como citei, dos 10 mandamentos, Jesus ele não aboliu, como por exemplo, ele até amplia o campo de ação. Quanto ao adultério, por exemplo, não adulterarás, Jesus disse que até mesmo um homem que olhar para uma mulher com intenção impura já adulterou com ela. Quanto ao não matarás, Jesus falou que uma pessoa que odeia o seu irmão é um assassino. Percebam como Jesus ele está nos moldando nessa nova humanidade. Assim, pensando, por exemplo, nos 10 mandamentos, seguindo nos 10 mandamentos, não basta apenas eu não matar. Eu tenho que me esforçar para promover vida, para que as pessoas não morram. Vivemos numa nação violenta, então precisamos desse esforço pela paz. O não adulterarás não é simplesmente eu preservar a minha família, o meu casamento na fidelidade, mas eu lutar pelo casamento dos outros, abençoar outras famílias, restaurar casais. O não roubarás não significa apenas eu deixar de usurpar o que é dos outros, mas ser generoso. E agora trabalhar e com fruto do meu trabalho, do meu esforço, abençoar os outros, principalmente os mais pobres. O não cobiçarás, ele é ampliado. Agora a gente se alegra com os que se alegram. A gente louva a Deus com a conquista dos outros, ao invés de invejá-los. O próprio Senhor Jesus foi claro e direto ao dizer sobre a sua lei, em João 15:12-14, o meu mandamento é este, que vocês amem uns aos outros assim como eu os amei. Ele é o padrão do amor, ele é o padrão do mandamento. A nova humanidade está sendo formada à imagem e semelhança de Cristo. Ninguém tem maior amor do que esse, disse o Senhor Jesus, de alguém dar a própria vida pelos seus amigos. Aí perceba que ele diz aí em João 15:14, vocês são os meus amigos se vocês fazem o que eu lhes ordeno. A nova humanidade não é um povo sem lei, pelo contrário, é um povo em paz com Cristo e que só está nele se fizer o que ele manda. O texto novamente fala aqui no finalzinho que Jesus está fazendo a paz. Jesus trouxe a paz. Esta nova humanidade segue a lei de Cristo, que promove a paz.
como foi revelado no Sermão do Monte, citando mais uma vez que é essa bela lei de Cristo: bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Está lá em Mateus 5,9. Filho de Deus é um pacificador. Os filhos de Deus devem formar um povo pacificador que vive em paz com Cristo. A paz que Ele deixou para nós: deixo com vocês a minha paz lhes dou, não lhes dou como o mundo a dá, que o coração de vocês não fique angustiado nem com medo. Está lá em João 14, versículo 27. A palavra segue: esse povo em paz é um povo reconciliado, e reconciliar-se ambos em um só corpo com Deus por meio da cruz, destruindo a inimizade por meio dela. Por causa do pecado, toda a humanidade se tornou inimiga de Deus. E aí, normalmente essa humanidade pecadora, nós, para promovermos a paz, a gente, em geral, tem dois meios. Destrói os inimigos. Destrói os inimigos, que aí sobra a gente aqui e a gente vai viver em paz. Até alguém se voltar um contra o outro no grupinho que ficou e começar a guerra novamente. O outro jeito de tentar promover a paz é a total tolerância. É proibido proibir. Cada um faz o que bem entende. Cada um tem a sua opinião, meu irmão. Faz do seu jeito. Porém, quando a gente vê nas Escrituras Sagradas, o nosso Deus não tolera o pecado. Então não tem como ter uma total tolerância. O nosso Deus não suporta o pecado. Nós somos amigos dele se fizermos o que ele manda. Não é o cada um tem a sua opinião, cada um faz do seu jeito, cada um proíbe ou libera o que bem entende. E assim o nosso Deus não tolera o pecado. Então não adianta o caminho dessa total e cega tolerância. Assim como também não tem esse caminho de destruir os inimigos e sobrar a gente que estava junto. Porque o nosso Deus também decidiu que não nos destruiria. E éramos nós que estávamos em guerra com ele, porque o texto diz que ele nos reconciliou, é porque antes havia uma inimizade. E assim então, o Filho de Deus, ele se tornou responsável pelos nossos erros e ele destruiu a si mesmo na cruz. Para ele reconciliar-nos com a gente, não foi aquela coisa de simplesmente dizer: pessoal, vamos aqui, vamos esquecer o passado, vamos se abraçar, esquece o que aconteceu, né? E deixa isso para lá. Não, ele levou a carga para estabelecer a paz. Ele destruiu a si mesmo na cruz, porque ele não tolerava a maldade. Então ele se tornou o responsável pelos nossos atos maus. Então foi desta forma que diz a palavra aqui, que reconciliasse ambos em um só corpo com Deus por meio da cruz. Quer dizer, na cruz ele destruiu a si mesmo, destruindo a inimizade por meio dela. A palavra também pode ser traduzida como, literalmente como matando a inimizade por meio dela. Na cruz, Jesus matou a morte, matou a inimizade. Então, a nova humanidade foi feita em Cristo, um só corpo, reconciliado com ele. Vários povos, gentios e judeus, agora um só povo reconciliado em Cristo, onde Jesus é o único cabeça deste corpo, que está sendo formado à imagem e semelhança dele. E assim como fomos reconciliados com Cristo, recebemos dele esta grande missão que está no plano eterno de Deus para a sua igreja. Nós formamos assim o ministério da reconciliação e devemos fazer isso. Como diz a palavra em 2 Coríntios 5, 18, 19. Ora, tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação, a saber, que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não levando em conta os pecados dos seres humanos e nos confiando a palavra da reconciliação, o perdão de Deus para a humanidade. Essa boa notícia, o ministério da reconciliação. Então, como nós fazemos? Nós levamos
a mensagem no poder do Evangelho, porque a nova humanidade vive no poder do Evangelho, como diz o versículo 17, quando veio, Cristo evangelizou paz a vocês que estavam longe e paz também aos que estavam perto. Um povo portador da boa notícia que é o Senhor Jesus. O Evangelho é o próprio Senhor Jesus e os seus atos de justiça, a sua amorosa obra, o fato de que o Filho de Deus se tornou um ser humano como nós, se encarnou, viveu aqui nesta terra, foi injustiçado, mas ao mesmo tempo ele cumpriu a justiça de Deus, porque ele foi morto pela injustiça humana, mas ele se doou para assim cumprir a justiça de Deus ao ser ele o representante da humanidade. Ele foi sepultado, mas ele ressuscitou ao terceiro dia. Depois de caminhar com seus discípulos, ampliar seus ensinos, ele subiu aos céus, de onde ele há de voltar em glória para nos dar a vitória final e restaurar todas as coisas. Isto é o Evangelho. O Evangelho é o nosso Senhor Jesus. Jesus é o Evangelho. Os judeus que por meio da lei poderiam viver mais próximos do Senhor em santidade, mas agora todos temos esse caminho em Cristo. Todos nós recebemos uma boa notícia, que é o Senhor Jesus, e estamos todos unidos nele. O que a igreja faz, até mesmo as boas obras que a igreja pratica, não são o Evangelho. O Evangelho é exclusivamente o nosso Senhor Jesus Cristo e o que ele faz pela sua igreja. Por isso que a igreja não anuncia a si mesma para o mundo, porque isso não traria paz. Eu acho que a gente traria mais guerra. A igreja anuncia o Filho de Deus. A igreja proclama Cristo, porque somente nele há paz. E assim a nova humanidade, fechando, é um povo com acesso direto a Deus, porque por meio dele ambos temos acesso ao Pai em um só Espírito. A nova humanidade em Cristo não tem apenas um Deus, mas um Pai. Muitos por aí possuem um Deus ou deuses, mas somente o cristão tem um Pai, a qual nós podemos viver em amizade, intimidade, total sinceridade. Ele é Pai. Nós podemos buscá-lo nas orações, no estudo da Bíblia, na adoração, na comunhão da igreja, na evangelização, nas boas obras e outras formas mais, porque ele é acessível. O nosso... aliás, os soberanos por aí das nações, eles têm um acesso muito dificultado, seja por seus assessores ou por seus seguranças, enquanto o soberano do universo, o nosso Pai, tem o acesso a ele facilitado pela mediação do Filho, o nosso Senhor Jesus Cristo, e pelo agir do Espírito Santo que habita dentro de nós. Pensemos, por exemplo, na oração. A oração é feita ao Pai, mas ela é em nome de Jesus, porque só Ele é o nosso mediador. E a gente só ora como convém, porque o Espírito age em nós. Diz a palavra que o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis, porque senão não saberíamos nem mesmo orar como convém. Assim, o Pai, o Filho e o Espírito Santo agem em total harmonia, nos aproximando dele mesmo, que é o único Deus nestas três pessoas. Certa vez eu ouvi de um pastor, eu não lembro agora a fonte, mas ele falava de algo que eu achei maravilhoso, que o propósito eterno de Deus que podemos aprender na carta aos Efésios é que Deus, ele procura filhos para o pai, uma esposa para o filho e uma casa para o Espírito Santo. Os filhos para o pai somos nós. A esposa do filho também somos nós. A casa do Espírito Santo também somos nós.
Deus está formando simplesmente uma família com Ele. E é isto que Ele realiza na sua igreja, uma nova humanidade, uma família. Vivamos em família, centrados naquele que é a paz e só nele. Tire você mesmo do centro das coisas, porque senão virá inimizade, guerras, contendas. Estabeleça Cristo no centro. Somente Ele é a nossa paz.